Oi, eu sou a Juliana. E eu sou a Joana. Esse é mais um episódio do Café e Fala. A gente tá muito feliz, realizadas as duas. Gente, sejam bem-vindos em mais um episódio do nosso podcast. Hoje o nosso tema vai ser retorno da licença maternidade, já que é uma experiência que nós duas já passamos, né? Já, enfim, vivenciamos isso. E como sempre, a gente gosta, né, de conversar, de trocar experiência, como foi pra mim, como foi pra Joana recentemente. E a gente quer trazer que, na verdade, é um tema muito importante, né, até para quem tá passando por isso. E a gente vai hoje conversar um pouquinho sobre isso. E para começar, na nossa pautazinha aqui, já quero, como sempre, perguntar, né, Joana, o que você acha que foi mais difícil na sua experiência de retorno da licença maternidade? Acho que o que é pra todo mundo, né? A separação do bebê com o bebê. Porque, assim, eu não sei como, eu não posso falar por todas as mulheres, mas quando o bebezinho nasce ali e tal, você fica muito imersa naquele universo ali com o bebê. No meu caso, na sua CLT, então, eu fiquei 4 meses de licença maternidade. E eu considero pouco. Porque a gente consegue ficar 6 meses, dependendo do carro. 5, acho que tinha férias, né? Aí Eu não tenho férias porque eu sou professora e aí a gente tira férias sempre junto com o ano letivo. Então eu tirei só 4 meses. É o mais difícil, porque você fica muito imerso ali naquele universo com o bebê e você quer viver aquilo, sabe? Pelo menos eu não fui aquela mãe, eu não passei por isso de ter tido um puerpério extremamente difícil, sabe? Foi tudo muito, muito tranquilo. Então eu realmente estava amando viver aquilo. Então a separação com o bebê. E até assim, já linkado a isso, né? Você chegou a se preparar de alguma forma, ainda no período de licença? Sei lá, pensar como é que seria, com a rede de apoio, de alguma forma? Sim, porque o que acontece? Até eu acho que é legal falar isso no começo, que depois a gente vai discorrer, até depois para onde as coisas se encaminharam na minha vida. Se fosse algo possível para mim, na minha realidade, eu teria ficado em casa, tá? Eu estaria em casa. Se fosse algo possível dentro da minha realidade. Sim. Não voltar a trabalhar. Você vai ficar só em casa com o José, cuidando da casa, do José, das coisas. Eu iria amar. Só que não é uma realidade possível para minha família nesse momento. Então acho também que isso tem que ser algo muito esclarecido na mente da mãe, do pai, da família. Todo, né? Tipo, é possível para você hoje estar totalmente em casa? Não, porque nesse momento o casal, a família tem objetivos, tem coisas a alcançar. Então, para que isso seja alcançado, os dois precisam estar ali trabalhando para as rendas se somarem e você conseguir fazer as coisas que são necessárias da vida, né? Então, isso é muito verdade. Eu, assim, acho que uma diferença de pensamento já nosso, porque eu nunca me imaginei. Sim, eu sempre vi, eu acho que até no... Trabalhando? No período de licença, eu pensava, né? Eu pensava assim, meu Deus, também deve estar é muito tal projeto, eu quero voltar. Eu ficava com esse pensamento e, na verdade, me preparando para quando eu voltasse. Então, eu não imaginava um cenário que você ficasse em casa. Na verdade, depois até a gente vai falar disso, mas eu fui meio que obrigada, né? Porque o cenário me levou a ficar um tempo em casa e, nossa, eu surtei, porque... Eu não me vejo, né, nesse contexto. Então, pra mim, eu acho que isso é um ponto muito importante da gente começar. Que, assim, não tem nem certo e errado. Não. Tipo, a mulher pode super, sabe, querer ficar em casa e depois mudar de ideia. Às vezes a mulher pode não querer e aí depois, não, eu quero trabalhar. Enfim, não às tem vezes certo você e errado. achar que, não, eu quero ficar com meu filho em casa. Mas às vezes aquilo começa a acontecer e você começa a se sentir não produtiva. Ou às vezes faz mal para a autoestima da mulher, porque ela fica sentindo, poxa, eu não tô produzindo nada além. Como se o trabalho de... o trabalho de casa é bem trabalhoso, mas às vezes a pessoa sente falta mesmo de fazer algo por si mesma, né? Eu me vi assim, nesse contexto de... Faz parte da minha identidade o trabalho. E aí foi o que eu falei, gente, não tem certo e errado. Então aqui não nos... né? Porque a gente não tá julgando quem não trabalha, quem trabalha, quem decide ficar... Porque pra mim é muito pessoal isso. Eu me via trabalhando.
Então, na minha cabeça, já era um contexto onde eu sabia que eu ia ter que dividir o tempo entre a maternidade e o trabalho. Então, acho que para mim enfim, essa diferença também. E aí, tirando, né, o Bruno, que não é rede de apoio, porque é o pai da criança, como é que foi nesse período de voltar? E aí, sim, como que vai ser rede de apoio? Com quem que a criança vai ficar? Como é que foi isso para você na dinâmica? Assim, nós, né, somos muito privilegiados porque a gente tem uma mãe muito, muito maravilhosa presente. Nossa, ela me ajudou muito, né? E também os pais de Bruno, né? Nós temos sogros que também, meus sogros também são muito presentes, embora a agenda deles seja mais corrida, porque eles têm trabalho, muitas demandas de igreja, enfim, eles têm muita coisa, mas mesmo assim eles sempre foram uma rede de apoio pra gente e minha mãe. Nos primeiros meses, quando eu voltei a trabalhar, a principal rede de apoio foi minha mãe e o Bruno. Então a gente se dividiram, né? Então, como o Bruno tem uma escala mais flexível de trabalho, normalmente o José ficava 2 dias com o Bruno, né, em casa, e 3 dias com a minha mãe. Ou minha mãe ia lá para casa, ou a gente levava o José na casa da minha mãe. Para o Bruno poder ter o tempo de ir pro escritório, trabalhar e tal. Então no início foi mais ou menos assim. Sim. E eu tava trabalhando só meio período, até o início, agosto, setembro, eu tava trabalhando só meio período. E tem um ponto que também é diferente, né, nas nossas experiências com relação a isso, que é o formato mesmo de trabalho. Porque eu trabalho remoto há anos já, né, 6 anos trabalhando remoto, e você presencial. Então, isso também faz, gente, muita diferença. Tem pontos prós, contras, enfim, em cada cenário, né, cada realidade é uma. Mas aí, trazendo um pouco do meu contexto, estando em casa, remotamente, tendo que trabalhar com um bebê. Nós duas passamos, né, enfim, pela amamentação, graças a Deus a gente conseguiu amamentar, você ainda amamenta, tá desmamando, então isso era algo também que na dinâmica a gente tem que ajustar, né, que são horários, estando em casa é mais difícil, para mim isso foi uma percepção que eu tive de eu ser muito regrada, mas agora não só eu, quanto a família, porque a minha mãe, ela ia lá para casa para cuidar do Pedro. Enfim, maravilhosa. Acho que eu já agradeci ela trilhões de vezes quanto a isso, né? Então ela ia lá, ela ficava lá comigo o dia todo para eu poder trabalhar. E eu tinha que entender, passar para ela que, olha, eu estou no quarto trabalhando. Tem horários, até tem momentos de reunião. Chegou um momento onde a gente foi fazendo nesse formato, só que internamente para mim era muito difícil, porque eu ouvia tudo. Ele chorar. Eu ouvia ele chorar, eu ouvia ele, quando ele ficou maiorzinho, começar a chamar mamá, mamá, mamãe, até ir na porta. Então, eu ficava com ele de manhã cedinho, né? Enfim, até ali às 8 e pouca, que a minha mãe chegava. E quando eu entrava, já era a separação. Então, para ele, eu tava só abandonando. Então, assim, era sempre choro. Isso me doía muito, né? No início foi muito difícil. Depois aí de umas semanas eu já consegui organizar melhor. Mas era bem complicado. E até pra minha mãe também. Porque, coitada, ela ia lá no quarto, ela batia na porta, ela perguntava alguma coisa, porque eu tava ali no ambiente, no mesmo ambiente. Então, era mais fácil por um lado, difícil mais difícil por outro. que é como se ela estivesse entrando no escritório da empresa corporativa ali, entrando, atrapalhando o trabalho de todo mundo. O trabalho, Só que as pessoas não têm noção de que o trabalho tá, de remoto fato ali. tem isso, né? E também um outro lado que eu senti muito é a própria dinâmica na casa, com as coisas da casa, com os afazeres. Porque eu tô trabalhando, na época ali, né, na casa, não tinha um escritório, um ambiente que era o escritório, onde eu trabalhava era no quarto. Então, assim, eu olhava pro lado, tinha as roupinhas, tudo tempero pra guardar, tinha, sabe, coisas pra fazer, eu ia na cozinha, tinha coisa pra fazer. Então, tinha que ter essa separação muito clara. E isso, pra mim, apesar de trabalhar muito tempo remoto e de conseguir fazer essa organização muito melhor hoje em dia, me gerava muita ansiedade. Porque eu via tudo que eu tinha que fazer, eu chegava no computador, eu via tudo que eu tinha que fazer,
e a cabeça parece que em alguns momentos dava uma loucura. E pra mim ainda foi muito mais difícil, porque eu tive, né, como tá no meu canal também aqui, várias questões, né? Então eu tive um período de depressão pós-parto, que não foi diagnosticado, mas, né, foi, enfim, certamente um período bem complicado. Então juntou um pouco todo o meu emocional, que já estava conturbado na época, com tudo isso das demandas. Então, assim, eu cheguei no momento que eu realmente me senti a ponto de surtar por estar ali e ver tudo. E aí, no seu caso, não tinha toda essa questão de estar no mesmo ambiente, só que eu vejo como, nossa, talvez muito mais cansativo pelo trajeto, não sei. Exatamente, são 2 pontos. Aí no meu caso, que era presencial, a gente que mora na cidade, a gente convive com algumas questões, né? É o trânsito, o deslocamento. Porque, graças a Deus, eu trabalho na mesma cidade que eu moro, né? Então, em Niterói. Então, não precisava me deslocar, pegar ponte, barca, essas coisas que você vai para outro município, então é mais distante ainda. Mas, mesmo no mesmo município, você leva 1 hora para chegar no trabalho, né? Às vezes 1h10, 1h15. Porque às vezes eu pegava 2 ônibus, às vezes, em vez de pegar esse ônibus, mas dar uma volta, esperar o ônibus passar. Sabe, se você for contabilizar o tempo, eu não ficava em casa, fora de casa 5 horas, que é o meu período dentro do trabalho, são 5 horas. Mais o tempo de deslocamento, ficava fora de casa mais ou menos umas 8 horas. Então muito mais, muito tempo, né? Porque eu saía de casa meio-dia, chegava em casa 7. Então parece assim, que é pouco, eu não trabalho só meio período, mas assim, pensa. Pega tudo. E contando também com, por exemplo, pra você sair meio-dia, você tem que começar a se arrumar 1 hora antes. Tem que ajustar as coisinhas do bebê antes. Então, é meio que assim, o dia é em função disso também. Realmente, isso é bem corrido. E como é que foi para você essa questão da amamentação, trabalhando presencial? Assim, como é que você conseguiu se organizar? Foi muito difícil. Aí, nesse ponto, foi o que você perguntou, né? Da questão da como você se organizou para viver isso, como você trabalhou a sua mente. Que aí foi o que eu estava dizendo no início, a questão de que você colocou na sua cabeça, você, o seu esposo, com a sua família, né? Com quem está ali no seu contexto. Eu vou precisar voltar a trabalho. Ainda na gestação, você já sabe que vai precisar continuar trabalhando. Você já vai ter que direcionar a sua vida, não que você vai sofrer por antecipação, mas você vai ter que planejar como que vai ser esse momento. Então, quando o José nasceu, a gente fez um acompanhamento que uma amiga do Instagram me indicou, que era uma consultoria de amamentação lá na UF. Depois pode colocar aqui a indicação. Cara, foi assim, um achado um dos mais maravilhosos assim que eu tive no meu pós-parto. Eles dão todo o acompanhamento desde antes antes do bebê nascer, ajuste de pega no início, até a preparação para o retorno ao trabalho. Então eu fui lá numa consulta, ela me deu um planner, ela montou comigo todo o cronograma para as horas que eu tenho, quantas horas eu ia ficar fora de casa, fez um cálculo de quantos potinhos de amamentação, de quantos potinhos eu iria ter que ordenhar. Organizou comigo os horários, porque também você não pode sair ordenhando. Tipo, você escolheu continuar amamentando exclusivo, né? No meu caso, que eu voltei a trabalhar com 4 meses, então eu queria amamentar exclusivo até os 6 meses e depois não importaria de manter a fórmula, tanto que foi o que eu fiz. Mas tem gente que vai falar assim, vou dar a fórmula e pronto, tudo bem, mas eu, Joana, não estou militando, só estou dizendo que eu queria amamentar exclusivamente até os 6 meses. Então, ela fez o cronograma pra mim, e aí 1 mês antes de eu voltar a trabalhar, então em julho, eu comecei a fazer esse estoque de amamentação. Então, eu fazia uma ordenha sempre bem cedinho, tipo 6 da manhã, e uma ordenha à noite, que seriam os horários que eu já estaria em casa, porque ela ensinava o quê? Você não pode ficar ordenhando, estimulando muito o seu seio no momento que você estiver no trabalho, porque lá você vai ter que estar trabalhando. Você até tem um tempo que você vai pausar para você tem esse direito, né? A mulher tem o direito de tirar ou de amamentar no trabalho ou de extrair o leite, isso é um direito da mulher. Mas aí vai aquela questão de você pegar transporte público, transportar o leite. Não, e o trabalho armazenar nem sempre tem, né? Exatamente, aí eu não queria viver esse trâmite, porque você tem que ter controle de que aquela geladeira, quantas vezes ela foi aberta, se ela não mudou a temperatura, enfim, eu não quis esse rolê. Então eu tirava de manhã e à noite, e eu tirava a quantidade suficiente que ele precisava
ela mamar. E quando era necessário, se não desse, a gente ofertava fórmula. Então, acho que parece que eu tô fugindo do tema, mas eu não tô, não. É só porque, assim, quando a mulher decide, vou voltar ao trabalho, surgem inúmeras coisas, inúmeros militantes. Você tem que escolher qual você vai querer comprar. Então, eu quis comprar a minha visão de que eu queria amamentar até os 6 meses. Mas eu não fui também ao ponto de só o meu leite. Não, ele também tomou fórmula nesse período. Então a gente complementava. Eu tirava o suficiente a dois potinhos. E se precisasse de mais, porque como chegava em casa às 7 horas da noite, às vezes precisava de mais uma mamadeira. Aí a gente usava a fórmula, entendeu? Então ele fez uma mamada mista durante o período que eu retornei. Porque como eu retornei com 4, ele só começou a comer com 5. E isso, exatamente. Então até os 6 meses eu ordenhei e deu certo. Funcionou muito, depois eu fiquei só, aí depois eu cansei. Porque é muito cansativo, gente. Cara, sério, é muito cansativo. Então até os 6 meses eu ordenhei. Quando ele fez 6 meses, aí já entrou na comidinha também, aí eu parei de ordenhar. Então, acho que essa parte do leite me preparei. A parte da organização da rotina que minha mãe nos ajudou. Tem mais alguma coisa nesse sentido? Acho que isso entra mais talvez a dinâmica, como eu falei, né? Da casa, dos horários, porque aí é muito mais difícil, né? Você chegar em casa depois de lá já à noite, aí tem que fazer rotina noturna com a criança, ajeitar o que tem que ajeitar, fazer comida pro dia seguinte. Então, assim, imagino que é muito. No meu caso, remoto, já era. Porque assim, apesar de eu abrir a porta, já estou no meu ambiente de casa, né? Porque eu estou em casa, também já tinha isso, né? É por isso que eu falo, né? Até um adendo aqui, um parênteses. Essa questão que eu sempre vou falar, essa questão de ajuste de expectativa. O José, até hoje, ele tem questões com sono, né? Ele não dorme assim 100%. Ele tem uma questão, ele só dorme no peito, quando eu vou pôr ele pra dormir, eu tiro, põe ele no berço. A gente põe ele no berço dormindo, se a gente botar ele no berço dormindo, já tentei. Ele acorda, mas porque eu mesmo acostumei a dormir no peito. Enfim, questões. E o que acontece? Quando você vai fazer aquele negócio de estudo do sono e tudo isso, eu tentei fazer durante os 4 meses que eu estava em casa. Mas depois que você volta a trabalhar e que outras pessoas vão estar com seu filho, a não ser que seja uma babá, que você está contratando a pessoa para fazer isso. Sim. Então você vai dar uma orientação específica e ela vai seguir o que você passou. Agora, poxa, se é a sua mãe, se é o seu sogro, se é o seu marido. Pô, meu marido estava em casa, mas estava trabalhando também. Não estava 100% focado no José, no sentido assim, de que nos momentos que o José estava ali brincando, ou que o José estava dormindo, meu marido estava trabalhando. Então não tinha como ele ficar contabilizando soneca, dormiu, tem que acordar 10 minutos antes para poder lanchar, para poder brincar, para poder estimular no tapetinho, para poder dormir de novo depois. Entende? Então você tem que ajustar as expectativas. Quando você voltou a trabalhar no seu contexto, você não tem babá, a criança vai ficar em casa com um familiar seu e tal, ajuste a expectativa de que a coisa vai fluir. Você vai deixar uma orientação para sua família. Ele tem que fazer uma soneca de manhã, uma soneca à tarde, a hora do lanchinho é assim, quero que faça. Você pode dar uma orientação, mas entende que você não pode forçar uma barra para que é você que vai estar ali. Então você não pode ficar, sabe, querendo que a coisa seja ali milimétrica. Vai gerar só mais estresse. Isso quando a gente pode fazer um de aprendizado disso. Gente, eu me frustrei muito com isso. Exatamente porque eu ficava trabalhando e tentando controlar a rotina. Exatamente. Então, assim, minha cabeça naquele... Nossa, eu nem sei como... Porque a gente já sofre, porque a gente já fica... Ainda mais você estando em casa, acho que devia sofrer mais ainda. Você já ficava, meu Deus, agora era pra ele estar dormindo. Se ele não dormir de noite, eu que não vou dormir. Não vai dormir. Aí eu falei, mãe, pelo amor de Deus, tenta botar pra dormir. Minha mãe tentava. Então, assim, minha mãe sofreu, eu sofri, o Pedro sofreu. É algo assim, em conjunto, porque não tem como, assim, realmente é algo que a gente precisa adaptar à realidade e fazer do jeito quase que porque eu acho, exatamente, porque às vezes eu acho que isso gera mais estresse. Você querer controlar uma coisa que não dá. Isso que eu tento sempre pensar, cara, você não tem uma babá, você tem uma pessoa da sua família que tá se dispondo do tempo dela pra ficar com o seu filho. Sim. Então você não pode querer exigir que essa pessoa faça coisas igual um cenário, por exemplo, já teve, né, acho que com o José também tem dias que não fica na casa, né? Tipo, às vezes minha mãe pegava o Pedro e ia e levava pra casa dela.
Então isso também é algo que tem que alinhar. Na casa dela, é o formato, né, dela. Exatamente. Na minha casa não tem tela toda hora, mas na casa da minha mãe, eu não vou, né, a gente aprendeu isso, acho que na prática, que não é bem assim. Não posso falar, não, mãe, não vai ligar a TV. Gente, é a casa dela, se ela quiser ligar, ela vai ligar. O Pedro tá lá porque ela tá cuidando. Então é diferente esse alinhamento de expectativa que você falou, eu acho que é muito importante para esse período de retorno. Bom, para esse bloco 2, a gente trouxe alguns dados aqui, que é muito interessante e até assustador, né, nesse tema de licença maternidade, retorno ao trabalho, que é assim, segundo a FGV, quase 50% das mulheres são demitidas até 24 meses após voltar da licença maternidade. Nossa, gente, quando eu paro para ver, vou deixar aqui na descrição, né, esses links, é assustador. Surreal, gente. É assustador, assim, parar para pensar que metade das mulheres são demitidas. Gente, não tem como dizer que não tem relação, assim, não sei. Não tem. Eu acho super... Mas tem várias questões aí. Fala outro dado, que depois eu queria fazer um comentário. E a outra pesquisa é do IBGE, que diz assim, né, queda significativa, né, existe uma queda significativa da participação feminina no mercado de trabalho após a maternidade. Então, não necessariamente depois do retorno, mas após a maternidade, né, após essa saída, podem não retornar, podem ficar um tempo e sair, mas essa participação feminina cai bastante depois da maternidade. Cara, eu até ouvi um podcast, eu não sei se eu te mandei, falando sobre um relato sobre essa questão de retorno ao trabalho, mas no caso não era de CLTs, eram de duas, era uma engenheiro, arquiteta, como assim, de um escritório, duas sócias, aí uma engravidou, teve filho e ficou ali 4 meses de licença, que ela tirou organizando com a outra sócia, e depois quando ela voltou, ela viu que não fazia mais sentido. Por que acontece? Aí que tá também o X da questão. São dois lados, né? Por um lado, as empresas estão corretas de demitir? Não deveriam, mas entende que também vai de cada caso a um caso. Porque também, muitas das vezes, a mulher ela não volta querendo voltar. Ela volta porque ela precisa voltar e tal. Mas às vezes a cabeça dela não tá mais lá. Ela tá às vezes aquela coisa do se eu tô no trabalho, eu tô pensando no meu filho, se eu tô com meu filho, eu tô pensando no trabalho. Você não tá conseguindo fazer nenhuma coisa nem outra bem. E realmente isso vai de alguma forma impactar na entrega do seu serviço ali. Então é muito complicado. E então mais complicado a gente que mora nessas grandes metrópoles, que não é só o trabalho em si, é o deslocamento, que é extremamente cansativo, às vezes ônibus cheio, espera no ponto de ônibus, coisas assim que tornam o dia mais cansativo. Quando chega em casa, cuidar do bebê, cuidar da casa, fazer comida, fazer marmita, lavar roupa, sabe? Inúmeras demandas que às vezes não tá dormindo bem à noite, porque o bebê ainda é pequeno, chora. Como você vai ser produtiva no dia seguinte no trabalho, entende? Então, mas é porque, cara, eu tenho uma opinião muito formada, assim, pela minha experiência, né, que eu já vou até, talvez, relatar aqui. Mas eu tenho uma opinião quanto a isso, num olhar que as empresas, eu não vou colocar em dado aqui porque não tem essa informação, então é muito opinativo também. E aí, do que a gente ouve mas a maioria das empresas não estão preparadas para esse cenário. E se a gente parar para pensar, a gente podia ter trago essa informação, né? Gente, tem muita funcionária mulher, então assim... É algo que acontece de forma recorrente. Vai acontecer. Mulheres engravidam, é natural. Então, assim, ao meu ver, as empresas precisam ter uma preparação para isso. Por quê? Como você falou, entende-se que, e é óbvio que, a mulher ela não vai ter talvez um foco, talvez ela vai precisar de um tempo, uma adaptação para esse período de volta. E aí eu já vou linkar com esse dado que é o último aqui que a gente trouxe para esse bloco, que é uma pesquisa da Cato, né, que é uma empresa aí de busca, enfim, de vagas. Muitas mulheres relatam perda de oportunidades, estagnação na carreira e dificuldade de reinserção, né, e adaptação nesse período pós a licença.
Porque é uma coisa que eu percebo, né? Eu já estive também em um lado da empresa, então já estive em área de RH. Então, a percepção da empresa e a percepção da pessoa que voltou da licença. E é muito difícil. A mulher fica 4, 5, 6 meses fora daquela operação, daquele ambiente de trabalho. É óbvio que quando ela voltar, ela não vai saber tudo que estava acontecendo. Ela não vai dominar os processos foram mudados. Ela vai precisar de um período para ajustar tudo, sabe? Voltar às tarefas que ela tinha. Normalmente, fica alguém no lugar daquela mulher. Então, talvez pegar alguma tarefa nova, enfim. E, ao meu ver, acho que isso deveria ser algo organizado. Sim, no sentido de a mulher voltou de licença, ela precisa ter, sei lá, alguém vai fazer reunião com ela. Que dá sempre, aí eu não sei, tá? É claro que a gente tá falando aqui do contexto das empresas que a gente trabalhou, de pessoas que a gente conhece, que viveram coisas assim. Então a gente tá falando aqui de uma porcentagem, uma amostragem do que a gente vivenciou. Na minha percepção, acho que é muito uma coisa assim, a mulher sai, beleza, ela foi, aí você contrata alguém, põe pra substituir, mas ninguém tá pensando o que vai ser quando ela voltar. E às vezes, uma semana antes, você olha lá, o contador ou o RH, sim, leva pro gestor daquela pessoa direto, fala, fulana volta semana que vem. Ai, meu Deus, e agora onde eu vou enfiar aquela pessoa? Sabe? Tipo assim, aí aquela coisa em cima da hora, não tem um plano. Tem que ter um plano de realmente ali, gente. Não sei se de onde é a responsabilidade, se é do RH, se é da liderança, mas ao meu ver tinha que ter. Porque isso vai ser necessário para a empresa, porque aí tem que realmente. A empresa também não vai ficar, nossa, não é comunitário, né? Tem que ter resultado, tem que ter o lucro da empresa. Então é difícil, é um cenário difícil e desafiador nesse retorno para ambas as partes, né? E a mulher, por si só, está muito sensível, fica longe do bebê, tem as questões hormonais. Então, junta uma coisa tudo e às vezes fica só uma grande bagunça e aí acontece, né, o que as pessoas relatam de perde oportunidade, não consegue se encaixar de novo e vem uma demissão. E aí, até trazendo isso, né, de que a conciliação de carreira e maternidade. Um dos meus maiores medos era a demissão. Assim que eu recebi a notícia assim, do positivo, por eu já ter uma mentalidade muito workaholic, como que vai ser? Eu vou ser demitido. Porque a gente já tem um histórico social de que é normal as mulheres serem demitidas. Tipo, assustador isso. E acho que talvez, não sei, tu possa estar aqui blefando, mas você trabalha na área de tecnologia, né? Sempre trabalha em empresas de tecnologia e você sabe que a coisa vai muito rápido, né? Então você sabe que se você for, quando você voltar, talvez a pessoa que está no seu lugar, ela já está correndo a passos largos e você vai ter que correr para alcançar. E assim, na minha experiência de retorno, foi muito isso que eu falei, por isso que a minha opinião ela vem muito disso, né? De eu sentir que eu não tive esse plano de retorno. Quando eu voltei, as coisas já tinham mudado, já tinham cenários diferentes, de projetos rodando, e eu tinha que pegar o bonde andando, digamos assim. Ninguém se sentou, né? Sei lá, uma pessoa do RH, uma pessoa, enfim, do time, sentou comigo e falou assim, Jô, a gente tá assim, agora a gente vai fazer assim, você entra aqui, você faz isso, a sua função é essa. Não tinha. Então, assim, você juntou tudo e a gente tinha que pegar as coisas em movimentação. Só foi no fluxo. Então, assim, até o momento onde foram ali, acho que uns 6 meses depois, se eu não me engano, dentro desse dado, né, de até 24 meses depois, pode ser, né, até 2 anos depois, ainda tem uma bagagem, né, da questão da licença. Então, eu vim a ser demitida. Então, foi assim, foi um momento onde o meu medo se concretizou, digamos assim. Sim. Então, por eu não conseguir, e aí talvez na percepção da liderança, e aqui eu abro até um parênteses, tá, gente? Não é uma questão de relacionar 100%, mas sempre vai ter algum pontinho que pode ser por isso, porque a mulher está dando conta de trilhões de demandas. Mas no meu cenário de empresas de tecnologia, também é muito comum, hoje em dia, infelizmente mais ainda, o movimento de layoff. Que é um movimento onde o mercado, por vezes, né, de forma muito cíclica, às vezes,
fazem demissão em massa, para renovar a empresa, para ajustes, enfim. Então, no mercado de tecnologia acontece layoffs. Então, assim, a galera em massa foi demitida. E a minha demissão veio dentro de um período desse. Mas não foram muitas pessoas. Então, assim, tinha uma questão de ser corte de custo, reorganização da operação. Não deixa blá, de blá, ser blá. traumático, porque no seu caso você tinha uma história com o qual você trabalhava, enfim, né? Tem N questões. Mas, pra mim, é isso. Eu acho que, assim, a percepção de valor daquela mulher dentro daquela empresa. Que eu acho que quando um líder tá com uma decisão de demissão e ele olha alguém que tá lá no início de carreira, ou ele olha alguém que tem lá todo um histórico diferente, ele olha uma mãe recente, gente, isso de alguma forma vai pesar nessa decisão. Vai. Ele vai pensar, né, nossa, talvez não tenha mais tempo como tinha antes, ou talvez tenha mais... Não vai poder se... Exatamente. Mais ausências, talvez, né, porque... porque o filho fica doente, acontece... Ela não vai mais, porque isso é uma grande ruptura, sim. Isso é fato. Depois que você tem filho, por mais que você vai continuar se dedicando ao seu trabalho, mas... hora extra, ficar às vezes ali, acabou o horário 6 horas, mas precisa que fique até 8 para terminar alguma coisa, precisa trabalhar no sábado, você vai pensar 2, 3, 4, 5 vezes, você vai dizer não, porque você tem outro compromisso em casa que exatamente. No início isso é muito intenso, é muito mais latente para a mulher, a prioridade seja o filho. E se o seu valor de maternidade, de ser uma mãe presente for muito forte, você não vai abrir mão. Entende? Então, assim, esse é um ponto que os dados, eles mostram, né? Que tem sim relação, a mulher tem sim, querendo ou não, uma escolha quase que intrínseca à maternidade. Que é, nesse caso, escolher, como a gente falou no início, não tem nada de certo e errado, mas tem sim uma decisão, um foco. Nesse momento eu vou priorizar a maternidade, eu vou me dividir. Então a mulher passa por esse momento onde ela vai ter que pensar sobre isso. E aí, no seu caso, eu falei um pouco do meu relato, por conta da demissão e esse período, mas você teve essa culpa de, tipo assim, trabalhar, ter que deixar ele... Como é que foi pra você, assim, essa divisão maternidade e carreira? Culpa não, porque isso que eu falei, né? Eu acho que a nossa mente tem que ser muito instalada na nossa realidade. Então, essa é a minha realidade. A gente conversava muito sobre isso. Eu sempre falei, até com um certo tom de lamento, por um lado, falar, adoraria ficar em casa com meu filho, adoraria. Minhas amigas sabem que eu sempre comentava isso, como eu queria poder ficar em casa. Eu gostaria, mas não é a minha realidade hoje. Então, eu busco ser, não tô falando que eu sou assim sempre, que é difícil, mas eu busco ser muito instalada na minha realidade. Então, a minha realidade eu preciso voltar a trabalhar. Então, eu sempre mentalizava isso. Eu vou precisar voltar a trabalhar, então eu vou lidar com isso. Sim. E eu nunca me senti... Eu não tive isso de culpa, não. Eu ficava triste, às vezes chateada, assim, com saudade dele, porque eu queria estar mais tempo com ele. Mas não, assim, culpada, porque eu achei culpa e saudade diferente. Culpa é você sentir mal porque você tá tendo que fazer aquilo, mas eu não sentia culpa porque eu pensava, gente, eu tô trabalhando também por ele. Por ele, né? Porque eu tô trabalhando pra ajudar meu marido para que a gente possa proporcionar o melhor pra ele. Então, é por ele. Sim. Eu tô trabalhando, então culpa eu nunca senti. Mas óbvio que eu sentia e sinto ainda muita saudade dele. Agora eu tô trabalhando mais tempo. Sim. Claro que eu sinto saudade e eu pondero muito. Eu fico, Jesus, não trabalhando. Mas assim, eu tento muito pensar que é pro bem dele, é pra ele. E eu busco pensar que a nossa presença como mãe, ela precisa ser muito forte em cada momento que a gente tem com o nosso filho. Então, tem que ser amado. Exatamente. Então, você não vai estar o dia todo, mas nos momentos que você tiver, você vai ser presente, você vai estar lá, você vai se esforçar e sempre tentar pensar que pro médio, um curto, médio prazo. Então, eu não quero trabalhar o dia todo durante 10 anos da vida do meu filho. Eu vou precisar trabalhar um pouco mais, talvez nesses primeiros 2 anos, os anos mais importantes que ele é muito pequeno, mas que é por um propósito. Então eu vou me esforçar, vou fazer o que for necessário, e daqui a mais um tempo eu vou estar mais aliviada. No meu caso, depois, né, acho que eu penso muito que há males que vem pro bem. Que depois desse período da demissão, eu também tive um tempo, quase que forçado tempo, pra ficar em casa. Então, assim,
Eu também, talvez de uma certa forma, eu vi esse lado bom, porque eu aproveitei com ele. Sabe, o que eu não tava aproveitando nesse início. Meses que você ficou? Nossa, foi pouco tempo, foi só o final do ano que eu fui mandada embora, eu acredito que em outubro, se eu não me engano. E eu voltei ao mercado, acho que final de fevereiro. Foi pouco. Foi pouco tempo. Então eu fiquei esses meses, acho que 4, né, ali que vai, enfim, uma conta quase uns 4 meses. Eu até tava achei... quase fazendo um ano, né? Ele tava fazendo um ano. Eu até achei que eu ia estender mais, só que exatamente por isso, porque eu senti a necessidade de trabalho. Mas eu consegui aproveitar, eu fiquei realmente com ele e eu tive tempo também de refletir sobre a minha carreira. Então, se eu ia seguir a mesma coisa, se eu não ia, como é que seria? Eu até queria te cortando rapidinho, só pra falar, que você me perguntou, acabou que eu falei outra coisa, não concluí. Mas só pra concluir como foi essa questão pra mim de, beleza, voltei, aí eu falei, se instalada na sua realidade. E aí, foi o que eu falei, já que tem que voltar, então vamos voltar, não vou dizer com tudo, mas então vamos encarar isso de frente e fazer da melhor forma possível. No meu contexto, como eu sou professora, eu voltei no meio do ano, segundo semestre, não tinha turma pra mim, né? Então eu voltei ali no contexto de ficar meio que tapando buraco aqui, tapando buraco ali e tal, substituindo ali aqui, porque não tinha um lugar específico pra mim, né? Porque as turmas estavam montadas, a coisa já estava acontecendo. Eu entrei exatamente ali naquele bonde andando. Mas, aí que eu penso, né, que a gente, minha amiga falou isso pra mim, e falou até pra mim, Joana, você se reinventou nessa sua volta ao trabalho, né, porque o que a gente pensa de uma pessoa que vai voltar ali ao trabalho, pega o bonde andando, ela vai ficar meio que estagnada ali, meio boiando, meio sem ter o que fazer ali, até ela engrenar de novo, e talvez isso fosse acontecer só no outro ano, quando eu fosse reinserida. E até ela falou assim pra mim, nossa, Joana, você se reinventou. Porque você... E aí, o que aconteceu, né? Eu tava no setor pedagógico da escola, sendo que tava tudo completo, tava ali tapando o buraco, tava meio sem função. Aí, a escola me propôs para eu ir para outra unidade que tava precisando, né, de uma professora, só que era no turno integral. Que teoricamente, né, até pelo meio dos professores em si, num contexto de professores geral, isso parece que é um pouco um setor inferior. Porque não é o setor pedagógico, é mais um tempo de recreação. É diferente, entendeu? É um contexto diferente, então às vezes pode ser visto como algo inferior ao turno pedagógico, que é de onde eu fazia parte. E realmente eu acabei me reinventando ali, e fazendo de um limão uma limonada, porque eu aproveitei essa oportunidade que me foi dada para criar outras, para expandir as minhas oportunidades, né? Porque aí eu fui para outro horário, então eu passei a trabalhar de manhã e à tarde eu comecei a atender. E comecei a produzir conteúdo na internet. Tudo assim, num período de final de ano ali. Eu voltei em agosto. Então, em agosto eu fiquei me reajustando, tirando leite, aquela coisa toda, aquela correria. De setembro a dezembro, eu me reinventei ali. Então, eu acho que é um pouco disso também, né? Mas isso é aquilo que a gente falou, vai depender de cada mãe, de cada contexto, de como tá a sua cabeça, de como tá as coisas. Mas, no meu caso, eu abracei essa realidade. Então, eu tive que voltar? Então, vamos lá, vamos abraçar e vamos encontrar aqui o caminho de fazer o melhor que dá com essa realidade. E com o momento também, porque, por exemplo, e até a gente caminha, talvez, para esse pensamento de... A gente já aprendeu com muita coisa nesse período. No início, é tudo muito conturbado na cabeça, é uma adaptação nova. A gente, mãe de primeira viagem, né? Então, talvez até mães que já tenham filhos tenham uma percepção muito mais tranquila desse tempo. E vou voltar para fazer acontecer. Mas de primeira viagem, tem toda uma adaptação. Mas hoje, né, o Pedro já tem 3 anos. Gente, é totalmente diferente. É um momento onde eu já consigo voltar a um formato que é o meu perfil de trabalho, de até fazer assim, como acho legal você hora extra, me dedicar em alguns projetos específicos. E acho legal você falar também que você se reinventou um pouco e você organizou o seu tudo, né? Porque aí você colocou o Pedro na escolinha, isso te deu uma organização de tempo melhor, que é o tempo que você estava com ele, o tempo que você estava conseguindo trabalhar. Isso foi uma coisa que eu, estudando nesse período de volta, a gente escuta muito. Eu vou até tentar achar aqui as fontes para eu colocar. Desculpa, pode falar, só que eu vou responder no meio do podcast, né? Eu tive esse período fora do mercado de trabalho,
E eu consegui ver muitos pontos na minha carreira para me reorganizar. Até fiquei com um pouco de trauma de empresas assim específicas, né, de entrar como CLT, uma experiência pessoal minha, assim. E eu já fui com um outro pensamento quando eu quis voltar. Na decisão de retorno ao mercado de trabalho, eu tinha, né, que ver como é que seria a dinâmica com o Pedro. Optei ali por aquele momento, fazia sentido para mim colocá-lo na creche. Nossa, na época foi uma decisão dificílima. Toda mulher, né, acho que nesse sentido vai passar em algum momento por isso, deixar com alguém, né, deixar com alguém de confiança ou colocar na creche. Mas depois eu consegui ver como foi benéfico, assim, como foi muito positivo eu fazer assim, porque eu voltei, eu primeiro coloquei na creche e voltei a enfim, estar aberto ao mercado. Por incrível que pareça, eu me impressionei como foi rápido conseguir, assim, me realocar no mercado. Foi muito legal isso. Achei que eu ia ficar, nossa, um desespero. Foi muito rápido. Mas eu já fui num formato diferente. Eu já pensei assim, agora eu não quero mais à mercê da empresa. Foi muito legal. Meu pensamento agora se é viu como, né? Exatamente. Eu sou um profissional, eu já sou, sabe, anos de experiência, tenho uma bagagem, então já me levei para as empresas como uma empresa também. Então, né, somei, abri meu CNPJ e eu fui num formato de prestação de serviço. Porque eu consigo me organizar com o meu tempo. Eu acho que foi muito, no momento ali foi uma intenção muito boa, porque eu pensei assim, eu não vou mais conseguir, sim, trabalhar até tarde, como era antes. Sim. Eu tenho a minha rotina... 8 horas, 5 assim, sabe? Com o Pedro, 6, 7, eu faço a rotina com ele. Então isso pra mim foi muito importante nesse momento. E hoje, né, 3 anos depois disso acontecer, é maravilhoso, assim. Hoje eu tenho uma rotina que eu consigo encaixar os blocos de trabalho, as prioridades. Tem muita coisa? Tem, assim, óbvio, né? A vida adulta, a gente tem muita demanda, os pratinhos, a gente tem que equilibrar. Eu acho muito legal isso da sua parte, né, assim, essa vivência sua, porque você saiu de um lugar em que você era uma funcionária que dependia da empresa, para agora você é uma pessoa que coopera, né, colabora ali com a empresa, mas você não necessariamente, você depende dela porque você trabalha para ela, mas agora já é uma troca, não é mais aquele lugar que você é totalmente dependente ali da empresa. Você, amanhã ela chega para você e não quer mais, você fica assim, meu Deus, e agora? Isso assim, dá até outro vídeo, né, porque já tem N questões quanto a isso, mas na minha realidade, na área, no mercado que eu tô, faz sentido e tem muita contratação PJ, então pra mim foi uma oportunidade, eu entrei, eu vi que fazia sentido, beleza, encaixou. Mas nem todo mundo às vezes tem, né? Às vezes tem essa possibilidade de reinvenção e tudo mais. Mas é muito assim do que a gente tá falando, que é esse equilíbrio maternidade e carreira. Hoje a minha percepção quanto a isso é que dá pra equilibrar se a mulher tiver expectativas alinhadas, de que talvez no início ela vá ter que priorizar uma das partes, óbvio, porque não tem como ela dar conta de tudo. Se ela tentar dar conta de tudo, ela vai se frustrar, vai ser muito cansativo para ela, né? E aí, né, caminhando pra gente falar disso, assim, o que você, nesse início de retorno, hoje, talvez com os aprendizados que você já teve, o que você faria diferente, assim, talvez? Em relação ao retorno ao trabalho? Em relação a esse momento, decisões da carreira, enfim, tempo com o José. Eu acho que nada, porque o que aconteceu? Como falei, foi muito. Olha, a gente maravilhosa, né? Não responder nada, porque a pessoa é madura, né? Não fiz tudo. É porque foi do jeito que. Eu não tinha muito como fazer. Se eu pudesse, foi o que eu falei. Eu gostaria de ter ficado mais tempo, eu gostaria de ter ficado 6 meses. Gostaria. Mas também não depende, né? Não depende de mim só de você. Nem da empresa, porque é um contexto de eu ser professora, a função que eu exerço, não tem como eu tirar férias em outro momento que não o final do ano. E logo em seguida eu comecei a atender. Eu não faria isso de atender antes de 4 meses, porque eu queria estar com o José em casa. Então não fazia sentido. Foi do jeito, eu acho que funcionou, foi do jeito, da melhor maneira que tinha que ser. Como eu falei, eu quis amamentar, extrair, mas eu fiz de um jeito que não foi pesado. Pra mim foi cansativo, porque não tem como não ser.
mas eu não me cobrei em excesso, eu não fiquei com neuras. Eu acho que foi tudo muito, muito tranquilo, assim. Nossa, você falou isso e me lembra, né? Quando você foi voltar, né? Na primeira semana, eu fui te perguntar como é que foi. E eu, assim, super emotiva, pronta pra dar áudios acolhedores, né? Super emocional, terapeuta emocional, né, gente? Então, assim, preparada. Aí ela, tudo bem. Tipo assim, pleníssima. Não, mas eu chorei, mas eu também tá querendo. Como se eu tivesse. Eu falei, tá tudo bem, isso faz parte. Mas óbvio que eu chorei, gente, mas saí de casa chorando. Joana, mas comparada a mim, eu fiquei isolada, eu ficava em posição fetal, assim, tipo assim, meu Deus, como vou viver? Cara, é muito, assim... Não, eu chorei, não, realmente, eu chorei. Eu vou dizer assim, ai, nossa, foi pleno. Não, gente, eu chorei. Foi os primeiros dias saí de casa chorando. Mas foi aquilo que a gente falou, é o que há, entendeu? É o que tem pra viver hoje, então não vai adiantar. Não tinha muito. Deixa eu só cortar assim, esse ponto, porque tem um dado assim, interessante sobre o que a gente estava falando. Lá do Sebrae, né, pesquisa do Sebrae, que fala assim, muitas mulheres migram para o empreendedorismo. Olha que legal. Após a maternidade por falta de flexibilidade no mercado formal. Que legal, né? Então, assim, eu vou deixar essa pesquisa também, porque é muito interessante, é muito real, é muito real. Sim, realmente faz sentido. A gente vê também hoje na internet, né, no Instagram, né, mulheres, assim, indo para uma renda, até uma renda extra, porque querem ficar em casa. Exato. Então, assim, tem a opção de ficar em casa, faz sentido, mas também tem, né, querem ganhar ali a renda extra, então... Porque é necessário, né? A vida nas cidades grandes é tudo muito caro. Tem muita possibilidade disso, né, e eu me encaixei muito nessa pesquisa por isso, assim, porque, né, o empreendedorismo, no caso, é a minha prestação de serviço, né, minha hora de trabalho para as empresas que eu estiver atuando, porque eu consigo me organizar melhor assim, mais facilmente. E você também com a clínica, com os atendimentos, tem um caminhar para isso também, né? Para ter uma própria organização sua. E na própria questão de ser professora, de certo modo, um privilégio, porque eu trabalho só meio período. Eu quis expandir para clínica, ainda mesmo atendendo em clínica, eu ainda tenho ali uma flexibilidade na montagem da agenda, em que mesmo eu trabalhando de manhã e de tarde, eu consigo chegar em casa a tempo de fazer a rotina noturna, que para mim é muito importante. Então você consegue ali fazer um equilíbrio de horários, e eu acho que a gente está caminhando cada vez mais para isso. E esse acaba sendo um grande... Depois a gente pode fazer um vídeo para falar dessa questão de CLT, de tudo isso. Nossa, porque, né, da coisa. É muito complicado a gente ver esse caminho assim que as empresas... Não tem jeito, né? A gente sabe que a empresa precisa ter um horário fechado, aquela coisa toda. Mas é uma coisa muito pesada. Foi o que eu falei, porque não é só as 8 horas que você cumpre, é o deslocamento. Isso para uma mulher com filho pequeno, gente, é surreal. É muito difícil. E aí, pensando assim, já caminhando pro final... Hoje, você acha que você é uma profissional melhor? Depois de toda a sua vivência nesse nível, depois da maternidade como um todo? Sim, muito mais. Aí falando até do meu contexto assim, como professora. Antes, quando ouvi alguém falando assim, não, porque por ela ser mãe, ela é uma professora melhor. Eu ficava ofendidíssima, muito ofendida. Porque eu pensava assim, o quê? Tô dando aqui meu sangue, dando o meu máximo aqui por essas crianças. Como assim? Porque eu ainda não sou mãe, eu não sou tão boa professora assim, que é isso? Mas eu acho que o que, nesse sentido, talvez que as pessoas que eu já ouvi falando isso queriam dizer, é que é como se seu coração se expandisse e o seu olhar maternal, ainda que eu sempre tive um olhar materno, acho que talvez sempre ter sido muito aflorado esse desejo de ser mãe. Mas quando você já vivenciou isso, é como se ali em cada paciente ou em cada aluno seu, você tivesse um pouco mais aquela empatia de pensar que poderia ser o seu filho. Então você acaba tendo um respiro a mais de paciência com aquela criança que é mais agitada, ou com aquela criança que talvez tenha um pouquinho mais de dificuldade ali para entender, e você vai e não, vamos lá, então vamos entender um outro jeito. Você expande um pouco mais seu coração, porque você se coloca nesse lugar de que poderia ser o seu filho. Então, de algum modo, esse amor se expande porque você quer oferecer para as outras crianças aquilo que você espera que você ofereça ao seu filho de algum modo, não sei se faz sentido. Sim. Mas eu vejo muito por esse lado.
E eu acho também que faz a gente ser uma profissional melhor, porque o seu senso de propósito ele fica mais aguçado. Então, seu propósito é ser um profissional melhor, para que você tenha uma boa remuneração, para que você, no longo prazo, você tenha uma renda melhor, você possa ter para você condições de ter um carro melhor, uma casa melhor, uma vida melhor. Quando você tem um filho, você vislumbra para ele mais. Então, ao você trabalhar melhor, eu sempre penso, cara, eu vou poder demonstrar isso pelo meu filho. Então, acho que é muito nesse sentido. E você? Eu também, acho que assim, não tem como não ser uma profissional na minha visão, né, claro. Porque eu penso assim, né, minha cabeça já é muito mais pragmática pela minha área. Cara, a mulher, ela consegue gerir um dia inteiro, Sim. priorizar demandas, organizar a casa, organizar a vida com uma criança. Quando ela vai sair, a gente sabe que é o maior esquema para sair de casa com criança. Ajeita a bolsa, vê isso, vê aquilo, olha aquilo. Então, eu não consigo imaginar, assim, habilidades que a mulher ganha. Ou se ela já tinha, ela reforça. Organização, priorização, gestão de tempo, gestão de crise, tudo isso. Porque a mulher, ela tem essas habilidades, assim, é nela. Nasce a criança, a mulher se torna mãe, é surreal como ela vai exercendo isso. Então, com certeza, eu sou, assim, muito, muito melhor. E também com esse olhar de... tem muito mais sentido. Quando me tornei mãe, as coisas fizeram muito mais sentido. Algumas deixam de fazer e outras fazem muito mais sentido, te dão muito mais direção para você focar, assim. E aí, nesse mesmo olhar, para a gente finalizar, o que você diria para uma mulher que está voltando agora ao trabalho? Eu diria para você tentar fazer um caminho de se organizar dentro do que for possível para a sua realidade, na sua vida, no seu contexto, não ficar se comparando com ninguém aí da internet, com aspirações que não são reais para você. Então, planeje essa volta, organize a sua rotina dentro do que for possível. Se você vai tirar leite, se você vai introduzir a fórmula, se você vai amamentar, quem vai ficar com o bebê, como vai ser a rotina. Tenta estruturar isso já um pouco antes de você voltar. Ali a sua expectativa, né, de que você não vai dar conta de esquece isso. Você sabe, estipula o que é prioridade para você ir dando conta. E eu acho que uma coisa que é muito importante, pelo menos aconteceu comigo, foi que quando eu voltei, eu tive ali um momento com a minha coordenadora direta ali, com a Fran, e aí eu tive a oportunidade de conversar com ela, e aí eu falei pra ela as minhas aspirações, o que eu tava querendo fazer e tal, e ela falou, nossa, João, não imaginava que você tava planejando isso, que legal e tal, não sei o que, eu tava achando que a gente tava achando que você não ia querer ficar, né, porque sabiam que eu queria muito ser, e porque sabiam muito que eu queria ser mãe, aquela coisa toda, então ela falou que não achava que eu ia ficar, que achava que eu ia sair, então aquela pequena troca ali foi muito importante, porque ela até falou pra mim, acho que você deveria falar isso com a gestão e tal, e ela passou, claro, isso pra frente, né, essa informação de que eu queria sim ficar, de que eu tava sim empolgada, de que eu tava voltando pra trabalhar de verdade. Então acho que isso é muito importante, a depender do que você tá querendo. Você vai voltar por obrigação, esperando que te mandem embora, ou você vai voltar porque você quer trabalhar de verdade, porque você tá engajada, porque o trabalho para você é importante, você precisa ajudar a sustentar a sua família. Então, a depender da sua visão, se você quer voltar, tenta ter uma oportunidade com o seu gerente, com o seu gestor, enfim, com a pessoa que está acima de você, e passa isso para a pessoa, porque às vezes a empresa, você voltou e a empresa também não sabe o que esperar de você, não sabe se você voltou porque você quer ficar ou se você voltou só para empurrar com a barriga. Então se você tiver essa oportunidade, eu acho muito legal, porque aí você já deixa as histórias com a empresa, não, eu voltei porque eu quero ficar e tal, e aí isso às vezes vai te abrir outras portas, às vezes o local que você estava tá preenchido, podem abrir um outro cargo para você, sei lá, entendeu? Acho que a gente precisa ser maduro o suficiente também para, assim, o que tem pra mim hoje, eu quero ficar, aqui eu quero ficar, o que eu posso fazer pra me encaixar, pede direção a Deus também, então. Isso é importante, assim, e acho que pra ir nesse caminho de falar pra você que tá voltando agora, nesse momento de retorno de licença maternidade, é você ter calma, porque é um período muito difícil, vai exigir muito de você, mas
passa. A gente vem do futuro para te dizer que passa, porque a gente já enfrentou. Então, assim, é um momento muito desafiador, mas que você consegue, com tudo isso que a gente falou aqui, se servir de ajuda, né? Eu acho que se organizar. Tem umas dicas que a gente separou aqui, que é exatamente isso. Alinhar a expectativa, você não vai dar conta de tudo. Organizar essa rotina mínima viável. Então, o que você vai... Qual que é a sua rotina para voltar ao trabalho? Antecipa isso. Pedir ajuda, nossa, importantíssimo. Mesmo que seja difícil para você, pede ajuda. Fala com quem tá, com a sua família, com quem pode te ajudar no trabalho. Ajustar, né, o trabalho, como a Joana falou, conversar com a sua liderança, enfim. E acho que o ápice do importante aqui, cuidar da saúde mental. Porque é muito desafiador esse período para a mulher, né? E assim, acho que tem mais algum ponto que você quer trazer, assim, de dica? Não, depois a gente pode até fazer um episódio para falar sobre saúde da mulher e a gente pode falar da questão de suplementação, mas cuidar da saúde mental e da saúde física também, dentro do que for possível, claro, porque a gente precisa estar com o corpo bem, com o corpo saudável para a gente dar conta de todas essas demandas. Sim, sim. Mas realmente passa, no final a gente fica assim, como que a gente dava conta de fazer tanta coisa hoje que antes, quando a gente não tinha filho, a gente não dava conta. E hoje a gente consegue fazer muito mais coisas. Então acho que é sobre isso. Expande mesmo, assim. E para terminar, a gente pode falar aquela frase do José Maria Escrivá: fazes o que deves, esteja no que fazes. Sim. Então, tente conseguir, meio que uma frase assim, uma frase muito antiga, né, de reflexão, mas é como se fosse aquele mindfulness, que é aquela coisa de estar no tempo presente, de conseguir focar no que você está fazendo. Então, quando você estiver trabalhando, dentro do que for possível, claro, se seu filho está doente, sua mente não está no trabalho, está preocupada com seu filho. Mas dentro do que for possível, tá tudo bem, seu filho está bem na creche, está bem com o pai em casa, com a avó, sei lá o quê, foca no trabalho. Chegou em casa, não chegou nenhuma mensagem absurda de trabalho, não está acontecendo nada, o mundo não está desabando. Foca no seu filho, na sua casa. Sabe? Tenta estar. Não fica tipo, cheguei em casa, você está preocupado com o que você vai fazer só amanhã. Amanhã você se preocupa. Hoje você fica com seu filho. Sim. Entendeu? Então vai tentando também, dentro do que for possível, fazer isso para poder respirar. Vai dar tudo certo. E sim. É isso. Obrigada por assistir até aqui. Acho que é um tema muito importante. A gente já vivenciou, então trocar essa experiência. Comenta aqui se você já passou, tá passando por esse período, como tá sendo, como é que foi pra você, qual a sua percepção também. E curte o vídeo. Dá um hype, tá? Eu tenho que entender que esse hype, que, enfim, é novidade. Novidade. É pro Instagram impulsionar o Instagram não, o YouTube. O YouTube impulsionar o vídeo, tá, queridos? Hype. Beijo de luz. Beijo. E se inscreve no canal que a gente vai trazer mais episódios interessantes também pra você. Tchau, queridinhos. Tchau.